Olá, meu nome é Paulo Marçaioli, eu sou autor do blog Esperando Paulo, que é um espaço onde eu publico resenhas e artigos de literatura, de história, de política, sempre com viés nacionalista e anti-imperialista. Hoje eu vou falar um pouco para vocês de um personagem bastante importante da história nacional, é aquele que ficou conhecido como Apóstolo do Brasil. Foi um fundador da cidade de São Paulo, literalmente ele fundou a cidade de São Paulo com outras pessoas ligadas aí às missões jesuíticas, né? Também teve uma colaboração para a fundação da cidade do Rio de Janeiro, através da atividade que ele fez de pacificação dos índios tamoios, né? E com a expulsão dos franceses aí através da expedição de Mendes de Sá, ele também teve essa participação direta, que é o José de Anchieta, né? Tenho aqui uma fotografia dele aqui, né? Ele nasceu em 1534 nas Ilhas Canárias, que são umas ilhas que ficam próximas. Essas ilhas pertenciam à coroa espanhola naquela época, né? Umas ilhas próximas aí ao Marrocos, ali na África, né? Mas logo cedo ele foi para Portugal, onde ele estudou no Colégio dos Jesuítas, né? A Companhia de Jesus, a qual são filiados jesuítas, ela tinha sido fundada há muito pouco tempo, antes do nascimento do José de Anchieta, né? E eles tinham como horizonte, né, levar essas missões ao Brasil e às outras colônias portuguesas para fazer esse trabalho de evangelização, né? O contexto histórico que a gente está tratando, então, inclusive a primeira onda de jesuítas que chegaram no Brasil foi através da expedição que trouxe o primeiro governo geral ao Brasil, né? Então, até os primeiros 50 anos da colonização portuguesa, tinha um regime das capitanias hereditárias, um regime de descentralização política, né? E surgiu a necessidade de você readequar esse regime institucional na colônia para garantir especialmente a questão territorial. Nessa situação de abandono e de descentralização política em torno dessas capitanias, criou as condições para o assédio, né, dos franceses e dos ingleses no território nacional, onde seria constituído o Brasil. Nessas circunstâncias, a primeira onda de jesuítas que chegaram no Brasil foi junto com a expedição que trouxe o primeiro governador-geral para cá, né? O José de Alencar, ele pertence, na verdade, à segunda onda, né? Ele chegou 3, 4 anos depois dos primeiros jesuítas, conduzidos aí pelo Manuel da Nóbrega, né? E ele chegou aqui quando ele tinha 19 anos de idade. Ele tinha problemas sérios de saúde, né? Tinha problemas aí de coluna, então a gente tem até algumas alusões, algumas fotos, algumas imagens dele que ele tá com a coluna né, truncada para frente, e ele acreditava que por conta desses problemas de saúde ele não conseguiria se engajar nessas atividades missionárias, a despeito do desejo dele, né? Mas a falta de pessoas para executar essa tarefa, e também consta uma história aí de que os ares do Brasil poderiam auxiliá-lo aí a recuperar a sua saúde. Ele, com muita coragem, então ele se lançou a esse desafio, essa tarefa, e veio para o Brasil, né? E chegou aqui aos 19 anos de idade. Logo nos primeiros instantes que os jesuítas chegam no Brasil, eles se dividem, né? E ele fica encarregado, ele desce na Bahia, ele fica encarregado de levar essas missões para a região onde fica a capitania de São Vicente, onde é São Paulo, né? Eles chegam aqui em 1553, 54, e eles sobem a Serra do Mar, né? Chegam na praia, já sobem a pé essa Serra do Mar, e lá eles vão constituir a sua primeira escola, a escola jesuíta, né? E aí um dado interessante, porque é literalmente a fundação da cidade de São Paulo. Isso se deu aí no dia 25 de janeiro de 1554, que é dia de São Paulo, né, o apóstolo São Paulo, e por conta dessa celebração que foi feita nesse dia, ficou o nome da cidade, né? Então, era um barracão, basicamente, que eles fizeram lá, né? Um dia antes organizaram um barracão do lado de uma tribo indígena, esses missionários jesuítas. Então, muito poucas pessoas sabem disso, né? A cidade de São Paulo, ela começou com um aldeamento indígena. Então, isso conduz aí à existência de diversos nomes da cidade, quem mora na cidade conhece, que remontam a língua tupi, né? Então, Tucuruvi, Anhangabaú, Jabaquara, Miboibirim, Moca, são todos nomes indígenas, né? Então São Paulo começou com um grande aldeamento indígena, conduzido aí por essa atividade desses missionários. O objetivo deles era basicamente levar, né, a catequese. Eles faziam isso através principalmente da música, da poesia, do teatro, né? Buscavam muito ter uma interação com as crianças, que se mostravam mais abertas, e buscavam atenuar essa situação de um pouco de barbárie que imperava aqui nessa colônia portuguesa, né? Era uma colônia de exploração, diferentemente daquelas colônias de povoamento que havia no norte, na América do Norte. Então eram colonos que se lançavam aqui sem uma rede familiar, né, para explorar o território. Então os brancos em menor número chegavam aqui, principalmente na colônia de São Vicente, que era mais afastada, que não tinha uma atividade dos engenhos como tiveram no Nordeste, mas tinha uma coisa mais estruturada aqui, era uma situação mais de abandono que marcava
São Vicente. Então os portugueses que aqui estavam 10, 15, 20 anos, eles assimilavam a cultura indígena, a cultura pagã indígena, reproduziam atos de barbárie, né? A questão também da poligamia, da relação desregrada de sexo com as índias, né? Então essa atividade dos jesuítas era tanto para a conversão dos índios, mas também para evangelizar os próprios brancos, né, que estavam sujeitos aí a essa cultura, né, aclimatadas a essa cultura pagã dos índios, né. Era essa atividade que eles levavam adiante, e foi nesse contexto, né, que aí também em 1557, 58 teve o problema das invasões holandesas, francesas. Os franceses eles ocuparam a cidade do Rio de Janeiro, né, e instituíram um território francês, e houve aí 10 anos, um período aí de 10 anos aí de lutas aí, travadas entre os portugueses até conseguirem expulsar eles do Rio de Janeiro, né? E aí talvez seja o momento mais interessante da vida do José de Alencar, que os jesuítas sempre na condição aí de defensores da liberdade dos índios, né? Eles se lançam, ele e Manuel da Nóbrega, eles se voluntariam como se fossem embaixadores para tentar constituir a paz com os índios tamoios, né? O que acontecia? Existia aí uma situação de conflito entre os portugueses e os franceses, e obviamente os índios que estavam nesse território, eles acabavam sendo levados a se confrontar de acordo com as inimizades prévias, né? Então os portugueses tinham uma inimizade prévia com aqueles índios que ficaram considerados aí como parte dessa família tamoio, né? Ao passo que os franceses, eles tinham inimizade com os índios que eram mais ligados aos portugueses, que eram os tupiniquins. Então, os franceses, eles instrumentalizavam, né, eles usavam os tamoios para atacar os portugueses, né? E aí foi com base nisso que houve aí um grande movimento, inclusive, através aí, obviamente, incendiado, né, conduzido pelos franceses, de ataque da capitania de São Vicente, São Paulo, através dos tamoios, né? Isso fez com que o João Ramalho, né, que foi uma grande figura importante aí, um daqueles degredados aí que chegaram aqui talvez até antes de Pedro Álvares Cabral, né? Já falei um pouco disso, sobre essa situação no meu vídeo do Caramuru, depois eu recomendo que você conheça um pouquinho sobre essa vida desses degredados que estavam aqui no território nacional, uma discussão se eles já estavam aqui antes mesmo de Pedro Álvares Cabral, né? Mas João Ramalho, junto com o Tibiriçá, seu sogro, eles constituíram a defesa de São Paulo, né? E o José de Anchieta, então, eles se propuseram a fazer uma missão de paz com os índios tamoios, com esses índios que constituíram uma confederação, chamada Confederação de Tamoios, os tamoios, para tentar a paz, né? Para tentar a paz, e foi feito um acordo, pelo qual dois representantes dos jesuítas, né, dois representantes dos portugueses ficariam reféns dos índios tamoios, né? Isso no Rio de Janeiro, e duas lideranças dos índios tamoios iam ficar como reféns dos portugueses. Então, através dessa situação, criaria uma espécie de uma trégua para que pudesse ser discutida a paz, né? E foi nessas circunstâncias, nessa época ele tinha 20 e poucos anos, que ele e Manuel da Nóbrega corajosamente foram até os tamoios, e eles se deixaram, né, levar como reféns, né, para conduzir essa tarefa, essa missão de paz, né? Durante esse período ele ficou 7 meses entre os tamoios, né? Teve um determinado momento que o Manuel da Nóbrega precisou sair de lá, ele ficou sozinho naquele território, né? Com os índios sendo assediados, né? Tem uma história interessante, porque ele fez o voto de castidade, né, como padre naquela época, né? Ele tinha naquela época 20 e poucos anos, e ele era assediado pelas índias, né? E dentro dessa questão da castidade, ele não travava relações sexuais, o que causava um certo espanto, né? Teve um determinado momento que um dos caciques aí da tribo dos tamoios queria matar ele, porque eles estavam entendendo aí que não estavam conseguindo em determinadas circunstâncias obter caça, estavam culpando o padre, a presença do padre, para eles não terem êxito aí na caça aí de alimentos, tudo mais, mas aí felizmente ele conseguiu sair de lá vivo, né? Não sem antes fazer esse trabalho. Ele sempre trabalhou de forma evangelizante. Então, nesses 7 meses, ele continuou fazendo o trabalho de base dele, fazendo as atividades dele, né? Uma coisa que eu acabei esquecendo de falar, ele foi um grande estudioso, um grande intelectual, né? Uma pessoa que estudou a vida toda, e ele foi o primeiro que estudou a língua tupi, a língua geral, né? Ele, inclusive, criou uma gramática tupi, que foi utilizada depois pelas outras missões pelo todo o território nacional. Então, a participação dele nessa missão junto aos tamoios era também decisiva por conta disso. Ele era basicamente o único jesuíta que conhecia a língua geral, conhecia a língua tupi, falada por aquelas populações indígenas, que podia levar adiante esse trabalho, né? Então ele vai voltar depois, mais para frente, né, 1564, ele vai para a Bahia,
onde ele finalmente consegue se ordenar padre, né? Fica lá um tempo, mas depois ele já volta para São Vicente e ele passa até o resto da vida dele fazendo esse trabalho de evangelização, né? Ele participa também da expedição aí que vai conduzir aí a luta dos franceses dos portugueses contra os franceses. Ele esteve sempre envolvido nesses conflitos aí, né? E ele vai morrer já aos 60, 64 anos de idade, né? Então, basicamente, ele passou, dos 19 anos até os 60 anos, ele passou 40 anos da vida dele aqui no território nacional, né? Consta aí que era uma figura popular no momento que ele morreu, né? Tem relatos aí que vão dizer que na data, quando ele faleceu, milhares de índios conduziram o corpo dele, percorreram quilômetros a fio até levar o corpo dele para ser enterrado, né? E até hoje ele é considerado aí, mais recentemente, aí também ele foi considerado até um santo pela igreja, né? 2014, né? Então é isso, se vocês se interessam por esse conteúdo, eu recomendo que vocês se inscrevam no canal e a gente se vê no próximo vídeo.